Na verdade, é assim, são 2 aulas, é porque a gente tem, vamos dizer assim, à tarde para a gente poder trabalhar as aulas, né? Tá. Ok. Mas, por exemplo, se a gente acabar mais cedo, vai tudo depender da quantidade de dúvida que vocês tiverem. Tá. Vai ter que entrar na outra conforme for, é isso ou não? Não, amor, a gente vai jogando, vai, como se diz, continuando nessa aqui mesmo, porque é o mesmo link. Ok. Eu tentei só o primeiro, né? Assim, lá no AVA provavelmente apareceu 2 aulas, né? Mas Exato. aí eu coloco o mesmo link, Entendi. tá bom? Professor Fernando, boa tarde, tá boa? Tá joia, João? Bom, graças a Deus. Boa tarde, turma. Professor Fernando, deixa eu te tirar só uma dúvida. Eu vou ter que trabalhar 3 horas. Boa tarde, Aí eu tô professora. achando que talvez minha internet vai falhar um pouquinho. Aí na segunda aula, se eu sair na metade dela, tem problema? Ou não? Conta Não, como se eu não tivesse feito? não tem não, pode ficar tranquilo. Não. Beleza. Essa aula também depois está gravada e qualquer coisa na hora que eu jogar ela lá no AVA, depois você assiste, tá? Então, assim, pode ficar despreocupado. Mas eu acredito que até umas 3 horas da tarde a gente já praticamente quase matou tudo já. Beleza. Obrigado. Caramba, velho, o professor tá diferente dos vídeos. Como é que é? O senhor tá diferente dos vídeos. É um pouquinho diferente, porque esse vídeo já é muito antigo já. Eu assisti, eu falei assim, caramba, velho. Não, aqueles vídeos lá já tem, deve ter tipo uns quase 15 anos já deu uma diferença já. Vamos lá. Meninos, é o seguinte. O intuito dessa aula prática é a gente rever os conteúdos de prática que a gente tem no AVA, que eu acho que, se eu não estiver enganada, são 3 videoaulas. Tem uma videoaula que é sobre titulação com ácido fraco e uma base forte, uma diferença de pH. E tem 2 aulas que eu gosto muito, que é 2 aulas aplicadas, que é uma da determinação do teor do ácido acético no vinagre, que é onde a gente usa a volumetria de neutralização aplicada, que é para fazer um controle de qualidade de uma amostra ácida. E aí a gente tem também a determinação da dureza da água, que aí a gente usa a volumetria de complexação, usando o EDTA para poder complexar o cálcio e o magnésio e também fazer um controle de qualidade da dureza da água. Então essas videoaulas, vamos dizer assim, são mais... Eu gosto mais delas porque são coisas que a gente trabalha na realidade. Porque, no final das contas, fazer uma curva de titulação para a gente descobrir onde é o ponto de equivalência ou onde é o ponto de viragem do indicador não é uma coisa que é muito comum fazer dentro de um laboratório. E também para quem está dando aula depois, quem aqui está fazendo licenciatura e vai jogar isso para os alunos, não é uma coisa também que chama tanta atenção assim dos alunos para despertar o interesse, né? Então, eu quero repassar com vocês essa aula, tanto de dureza de água, quanto da determinação do ácido acético. E aí, o que é o negócio? Tirar as dúvidas de vocês, porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em enxergar qual tipo de conta eu tenho que fazer, o cálculo que eu tenho que realizar. Então, eu estou partindo para da onde? Eu vou para onde? Qual a unidade de medida? Tem diluição para ser feita? Então, é isso que às vezes mata muito. E aí, quando a gente fala assim que a gente tem que trabalhar exercícios de volumetria, às vezes muita gente tem dificuldade por causa dessa interpretação de texto, enxergar o que está acontecendo, enxergar o que eu tenho que fazer. E eu poderia trabalhar aqui por vocês, por exemplo, assim, uma semana inteira de exercícios de volumetria, todos, e cada exercício um diferente do outro, entendeu? Porque a gente pode adicionar etapas diferentes no processo, posso fazer etapas de diluição diferentes, determinações diferentes, mas a gente consegue enxergar visualizar o caminho, todos os outros seguem mais ou menos um padrão, às vezes com uma etapa a mais ou uma etapa a menos, mas sempre vocês vão perceber que vai ser aquele padrão. Então é esse padrão que eu tenho que tentar fazer vocês enxergarem, porque aí o resto depois fica mais fácil. Antes de eu começar, tem alguma coisa no componente ou alguma questão no AVA que vocês fizeram, sei lá, alguma coisa de prova que vocês fizeram e vocês falavam assim, nossa, não entendi nada do que eu fiz, fiquei totalmente no escuro. Como é que vocês estão de dúvidas com relação a isso? Diria que se eu tivesse estudado, eu teria as dúvidas. Como, infelizmente,
Neste bimestre eu tive algumas complicações de serviço, mas tudo bem, vamos recuperá-las. As questões foram muito legais, assim, né? Inclusive, não, assim, porque o material química analítica eu acho mais interessante, né? Eu também ver as aplicações, né? Porque eu estou estudando para o concurso de perito, né? Aí acaba que tem muito exercício, até de concurso e tal, para ver, o pessoal no próprio YouTube, né? Interessante. Eu acho eu acho que a dificuldade que seria interessante, né? Depois de procurar uma forma de fazer a titulação mesmo realizar mesmo na prática mesmo, né? Botar a mão na massa, né? Porque dizem que é bem complicadinho, né? Principalmente a questão do ponto de viragem, né? Que coloca uma gota a mais, Já viu como fez, né? já estraga tudo, né? O negócio tem que estar bem atento, né? Uhum. O pessoal fala, né? O ideal seria a gente poder fazer isso, né? Fazer na prática para a gente poder titular. Mas, né, a vida não é tão fácil. Tá. Eu vou passar o seguinte, então eu vou pegar essas duas aulas para a gente poder rever, e aí qualquer coisa, o que acontece? Eu vou pausar a aula e aí a gente faz esse cálculo na mão. Então aí a gente, por exemplo assim, quando a gente faz cálculo na mão, a gente faz o cálculo aqui agora, né? E aí qualquer coisa eu mostro para vocês. Às vezes se vocês tiverem alguma dúvida, por que disso, por que eu comecei aqui, ou por que eu fui para ali, a gente para e vai comentando para poder tirar essas dúvidas, tá bom? E aí vocês vão ver que, por exemplo, eu até fiz isso na primeira aula agora, que é do vinagre, que é do ácido acético no vinagre, tem uma etapa de diluição. Então aí é legal porque, por exemplo, se tiver mais de uma etapa de diluição, é só a gente adicionar mais regrinhas de 3, que vai resolver tudo, né, nesse caso, e aí facilitar a vida. Então, ó, eu vou jogar uma aula aqui agora. Não sei nem se deu tempo de todo mundo que está aqui assistir essas videoaulas. Porque igual, às vezes, o Adavio falou, você é muita correria, dependendo, às vezes, do semestre, ou do bimestre, né? Eu sei que é corrida e, às vezes, a gente não consegue assistir tudo. Então, eu só vou passar de novo um pedacinho da parte mais importante, que eu mostro o que eu faço, como é que eu preparo essa amostra e como é que eu titulo, só para a gente acompanhar e depois a gente fazer as contas. Volume. Então, Olá, bem-vindo a mais uma videoaula do curso de Química. Eu sou a professora Fernanda e hoje a gente vai trabalhar com as práticas da Química Analítica 2, que é a Qualiquant, né? Na qual a gente vai trabalhar com a volumetria de neutralização. Na prática, ou seja, a gente vai determinar o teor do ácido acético no vinagre a partir da volumetria de neutralização. Porque no ácido acético a gente sabe que a gente tem um ácido etanóico, né? E eu consigo realizar uma reação de neutralização, ou seja, titulando com o hidróxido de sódio, formando então um sal, né, que é o acetato de sódio, mais água. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar uma amostra de vinagre comercial, essa que a gente tem no supermercado, só que eu preciso preparar essa amostra primeiro. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar dessa minha amostrinha aqui, 25 ml, vou colocar dentro de um balãozinho volumétrico de 250 e completar com água, beleza? A partir desta solução, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar 25 ml, transferir para um Erlenmeyer, adicionar mais 40 ml de água. Detalhe, os 25 ml da amostra, os 25 ml da solução que a gente vai pipetar, a gente tem que usar uma pipeta volumétrica, tá? Os 40 ml de água que a gente vai adicionar, não precisa ser pegado na bureta, pode ser na proveta, porque esses 40 ml não vão interferir na quantidade de ácido que eu vou ter nessa solução, certo? Mais a fenolftaleína. E aí, eu vou preparar uma bureta com hidróxido de sódio 0,1 mol por litro e vou titular até a virada de cor. Então, a gente vai ter aqui, quando eu adicionar a fenolftaleína, ela vai estar incolor. Na hora que ela der o primeiro tom de rosa, a gente vai parar a titulação. Na hora que a gente acabar a titulação, a gente vai verificar o volume gasto. E nós vamos anotar esse volume no quadro para depois poder fazer os cálculos para a gente chegar no teor de ácido acético no vinagre. E esse teor a gente vai calcular em porcentagem massa-volume, certo? Então, olha só. Eu peguei aqui já 2 pipetinhas volumétricas, pode usar a graduada, não tem problema.
para a gente poder preparar a nossa solução. Então, eu tenho um balão de 250 e eu vou tirar 25 ml dessa amostra de vinagre. O ideal para fazer essa prática, porque a gente tem vinagre colorido, né? É que seja um vinagre incolor para não interferir na cor na hora da titulação. Aí fica mais fácil de visualizar. Pronto. Peguei os 25 ml, agora é só completar com água. Tampa, agita, a amostra está pronta. Agora, eu preciso tirar 25 ml dessa solução. Então, vamos usar uma outra pipetinha, tá? Não usar a mesma. E é só transferir agora. Transfere para um Erlen de 125 ou 250 também, não tem problema, tá? Vou adicionar mais 40 ml de água. E 3 gotinhas de fenolftaleína. Pronto, a nossa amostra está pronta. Agora, eu preciso ajustar a bureta. Então, a gente vai completar ela com um hidróxido de sódio 0,1 mols por litro. Então, o que é o ideal? A buretinha, se ela tiver na vertical, ela está aberta, na horizontal, ela está fechada. Se ela tiver muito dura, é só você desapertar aqui um pouquinho, tá? Que ela melhora aqui, fica mais fácil abrir e fechar. Fecha ela e joga um pouquinho da solução para poder fazer ambiente. E aí a gente vai descartar essa solução. Fechei. Aí agora eu posso completar. O que acontece na hora que você completa? A parte de baixo da bureta, ela tá com ar. Ela não tá completa de solução. Então, o que você faz? Você tem que abrir e verificar que ela foi totalmente preenchida. Ou seja, não pode ter ar aqui nessa parte de baixo. Fez isso? Volta, completa de novo. E aí, agora a gente vai ajustar o menisco. Buretinha zerada, coloca ela no suporte e agora a gente pode completar, realizar a titulação. Então, o que eu vou fazer? A bureta, os numerozinhos têm que ficar voltados para o analista, ou seja, a pessoa que está fazendo a titulação, certo? E a mão que a gente titula, a mão tem que abraçar a bureta. Então, tem muita gente que titula assim. Mas, na verdade, aí a bureta vai ficar mexendo na mão. Então, o certo é você abraçar e controlar aqui a torneirinha nos dedos, tá? E com a outra mão, a gente vai agitando o Erlen. Então, o que a gente faz? Ajeita uma altura confortável. E aí, com o dedinho, ó, a gente vai abrindo com paciência. E começa a deixar cair gota a gota, tá? Não deixa cair muita solução, para não perder o ponto de viragem. Fala, Miguel.
Parece que com o tempo essa boquinha, esse bichinho do Ellermeyer não, da bureta, né? Ela vai ficando mais frouxa, né? E depois de um tempo ela vai. É meio chato de controlar isso aí, né? Tem que pegar uma. É assim, à medida que você vai usando, aquela borrachinha parece que vai ressecando, ela vai ficando meio ruim, né? Aí Mas você passa já de. viu? Mas você já percebeu que ela tem um ajuste na lateral? Depois, quando você tiver. Não sei se você já trabalhou com bureta, então. Já. Aquela rodinha do lado ali tem como se apertar ou afrouxar ela um pouquinho, se você precisar. Ah, velho. Depois você faz o teste. Vou Porque fazer sim. de um lado tá a torneirinha que você manipula, e do outro lado parece que tem uma rosca. Isso. Ela foi feita para Mexe nas duas, né? você apertar ou desapertar, porque aí você melhora ali, você deixa ela mais mole ou mais durinha, entendeu? Entendi. E tem como também pedir pro pessoal fazer uma manutenção, né? Igual aquelas torneiras que toca carrapeta, ou não tem esse jeito, não? Ou não? Então, assim, eu nunca vi o pessoal fazer manutenção disso aqui, não. Ou jogar Porque, fora, né? né, eles compram outra. Porque achei que Mas fosse caro, né? provavelmente pode ser, que às vezes consegue trocar essa borrachinha ali, entendeu? E fica melhor. Ah, Mas, achei que fosse bem caro, assim, no sentido assim, né? Porque então, mas assim, agora eu não sei nem te responder às vezes se é muito caro ou não. Porque a gente não chegou, por exemplo, eu nunca cheguei num ponto de ver uma que estava tão ruim a ponto de ter que pedir para manutenção, entendeu? Porque Aham, esse negócio da gente ajustar ali do lado, ele já facilita muito, entendi, entendeu? obrigado. Nada. Então, observa que eu estou deixando cair gota a gota. E eu não posso deixar de agitar. É errado deixar assim. O que eu faço? Sempre agitando. Então, olha só. Um rosinha bem clarinho, tá? Então, ele ficou um primeiro tomzinho de rosa que a gente conseguir, tá? Isso daqui já é o nosso ponto de viragem. Se conseguir deixar um pouquinho até mais claro isso daqui é o ideal, tá? Mas, por exemplo, uma gotinha já dá uma diferença muito grande na cor. E aí a gente vai olhar aqui, na bureta, eu gastei 20,5 ml, que é o volume que a gente vai anotar então no quadro. E agora a gente vai realizar os cálculos para descobrir o teor em porcentagem massa-volume a partir desse volume. O que acontece? A gente tem um titulante, que é o hidróxido de sódio, que eu conheço a concentração dele. Eu sei que ele é 0,1 mols por litro. Então, se eu conheço o volume gasto, eu consigo converter isso em número de mols. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, se eu tenho 0,1 mol de NaOH em 1000 ml, se eu gastei 20,5 ml, ou seja, a gente tem X. Então, eu vou fazer 0,1 vezes 20,5 dividido por 1000, que vai dar 2,05 vezes 10 a menos 3 mols de NaOH. Agora, eu preciso fazer estequiometria para converter isso para ácido acético. Como é que eu vou fazer? Olhando a reação. Nesse caso aqui, a reação é fácil, porque ela já está balanceada, ou seja, ela é de 1 para 1. Então, na verdade, a gente já pode entender que se a reação é de 1 para 1, se eu tenho 2,05 vezes 10 a menos 3 de NaOH, eu vou ter essa mesma quantidade de ácido, beleza? Mas para não ter confusão, a gente vai montar a regra de 3. Então, o que a gente vai pensar? Peraí, olhando a reação. Para cada 1 mol de ácido acético, eu preciso reagir com 1 mol de NaOH, certo? Se eu acabei de descobrir que foram gastos 2,05 vezes 10 a menos 3 mols de NaOH, então eu tenho X, que na verdade é aquilo que a gente já falou, vai dar o mesmo valor, 2,05 vezes 10 a menos 3 mols do ácido acético, beleza? Que é de 1 para 1. Mas para não ter confusão, monta a regrinha de 3.
Aí o que a gente vai pensar? Eu preciso fazer cálculo de diluição. Eu preciso pensar o seguinte, esse 2,05 vezes 10 a menos 3 mols de ácido acético vieram de uma líquida que a gente tirou do balãozinho de 250 ml, então 25 ml, certo? Que foi o que a gente colocou no Erlen. Então, eu vou pensar o seguinte, peraí, esse 2,05 vezes 10 a menos 3 mols, então, do ácido, vieram de uma líquida de 25 ml, que foi o que a gente colocou no Erlen. Mas e lá no balão de 250 ml a gente tem quanto? X. Então, que vai dar, então, 0,0205 mols do ácido. Aí o que eu tenho que pensar? Essa quantidade de mols que está dentro do balão de 250 ml veio de uma alíquota de 25 ml de amostra, concorda? Então é o seguinte, eu tenho que pensar assim, ó, 0,0, então 205 mols do ácido vieram de 25 ml de amostra. Como a gente quer achar uma porcentagem massa-volume, eu tenho que achar a quantidade de mols que eu tenho em 100 ml de amostra, certo? Então, a gente precisa fazer, então, que para cada 100 ml, eu vou ter X mols. Então, eu vou ter 0,0205 vezes 100 dividido por 25, que vai dar 0,082 mols de ácido. Isso para cada 100 ml. Mas como porcentagem massa-volume, eu preciso ter, então, essa quantidade em gramas por ml, eu vou converter isso usando a massa molar. A massa molar do ácido para cada 1 mol, eu tenho 60 gramas. Então, 0,082 mols, eu vou ter X. Então, convertendo, ou seja, só multiplicando por 60, eu vou ter 4,92 gramas para cada 100 ml de solução. Ou seja, isso daqui significa que a gente tem um teor de ácido de 4,92% massa-volume. Então, essa daqui é a quantidade de ácido acético que eu tenho no vinagre. Ou seja, 4,2% massa-volume é a mesma coisa que eu falar 4,92 gramas para cada 100, falta um L aqui, ml de amostra. Fechou? Então, meninos, é isso, é bem simples, tá? Só tem que lembrar desse processo de diluição, prestar bastante atenção, tem muita gente que confunde nessas etapas. Aqui não, aqui, né? Nossa, eu veio de uma líquida de 25, do balãozinho, mas antes do balão eu tirei 25, então a gente tem que fazer essa etapa de diluição, que é o que eu acho que confunde a maioria das pessoas. E aí eu analisar, né, o que o exercício está pedindo, em qual unidade de medida, que nesse caso a gente... Pausei, viu que legal? Então fala assim, esse tipo de prática é uma das mais aplicáveis que a gente tem, que é o que a gente faz, por exemplo, em um laboratório de controle de qualidade. Então, olha só o que eu fiz. Eu tinha uma amostra, dessa amostra eu titulei para a gente tentar chegar no resultado que eu tenho no rótulo. Davi, pode falar. Uma curiosidade aqui, que deve ser a coisa mais simples. Por que usou 40 ml de água? Por causa do tamanho do recipiente? Por quê? Você está falando para botar dentro do Erlen? É isso. Não, dentro do Erlen, o que acontece? A quantidade que você coloca dentro do Erlen não interfere na quantidade de matéria que você está colocando lá dentro de amostra. Mas ele ajuda a enxergar melhor o ponto de viragem. Porque às vezes você deixa só a sua amostra, que é uma quantidade bem pequenininha assim no Erlen, você não consegue enxergar a cor. Então, quando você coloca um tamanho maior de solução, você percebe isso. Então, para a gente não colocar uma quantidade muito grande de amostra e gastar muito solvente, Entendi. o que a gente só faz? A gente adiciona água. E poderia ter colocado 30 ml de água, 40, 50. E quanto que tinha ali o Erlen? Como é que é? De qual volume que era aquele Erlen? Eu acho que o Erlen é de 125. 125, né? É o padrão, né? Não, a gente tem Erlen até maior. A gente tem Erlen... esse aqui é de 125, ó. Tá. Mas a gente tem Erlen, por exemplo, de 250. Tá. Você usou Então, ali
quase 40% mesmo. Então, tá vendo? Ó, a ideia, porque se eu deixasse desse jeito, ó, a amostra ia A ficar, visualização é ruim. ia ficar pouquinho. Então, o que eu fiz? Eu botei mais um pouquinho para a água vir até aqui em cima, assim, mais ou menos, ó. Então, Entendeu? é muito mais a questão de visualização melhor e usar menos diluente, né? Menos o... Uhum. Porque o que acontece? Você poderia pensar, eu vou jogar mais amostra. Só que se você joga mais amostra, você gasta mais titulante. Exato. E aqui a gente não está interferindo na nossa amostra. É mais ou menos como se eu falasse para você assim, ó, vou colocar tipo 10 gramas de sal, as 10 gramas de sal vai continuar lá, mesmo se eu colocar 40 ml de água, ou se eu botar 100 ml de água. Tá. Porque o que eu estou determinando é o sal, e não a quantidade de água que eu coloquei, entendeu? Tá. Ok. Independente se a amostra é solúvel ou não, né? Não, nesse caso a amostra tem que ser solúvel. É solúvel, né? Tem. Tá. Para a gente conseguir fazer titulação, ela tem que ser solúvel. Porque se ela não for solúvel, ela não vai solubilizar com o meu titulante, que também é aquoso. Tá. Se não for solúvel em água, tem que usar outro titulante. Aí a gente tem que, no final das contas, se ela não é solúvel, a gente tem que fazer algum tipo de tratamento para poder fazer com que essa amostra fique solúvel. Ou você tem que trocar o seu titulante também, entendeu? Mas às vezes é mais comum o pessoal fazer algum tipo de tratamento com a amostra para fazer com que ela fique solúvel e aí você consiga trabalhar com ela. Tá, para ficar mais fácil a titulação. Aham, isso aí. Tá, ok. Ai, cadê? Deixa eu ver onde que eu estava. Pergunta, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Inclusive na etapa de titulação? Nos cálculos, né? Ou não? Não, até que com o cálculo está tranquilo, relativamente. Aí toda vez que em torno de qualidade, né, por exemplo, toda vez que é controle de qualidade vai ser questão de titulação, então, para saber se realmente aquela amostra continha aquele... Não, isso daqui é um tipo de metodologia que a gente poderia usar. Então, a gente tem, dentro do laboratório de controle de qualidade, a gente pode usar volumetrias, que são todas as 4 volumetrias que vocês aprenderam, ou então eu posso usar equipamentos, que aí a gente vai entrar no próximo conteúdo de vocês, que vai ser química instrumental. Então, a gente pode usar equipamentos também, que vai fazer o mesmo serviço, e não necessariamente uma titulação. Mas a titulação é a base de tudo. Então, por exemplo, às vezes quando a gente está num laboratório de controle de qualidade e você compra um equipamento novo e você quer verificar se aquele resultado do seu equipamento novo é verdadeiro ou não, geralmente o procedimento padrão que a gente usa é uma titulação. Entendeu? Então, a titulação, vamos dizer assim, seria um método mais... Como é que eu vou dizer? Confiável ou não? Tipo assim, ele é o mais bruto. É o mais robusto, né, professora? Isso. Então, é aquele que, por exemplo, assim, você pode confiar nele. Que a única coisa que você precisa fazer é o quê? É ter uma vidraria, que não é caro de ter, e você padroniza a sua solução titulante. Só isso. E aí, a partir disso, você verifica se o seu equipamento está funcionando realmente ou não. Entendeu? Então, quando a gente trabalha, às vezes, no laboratório de controle de qualidade, igual, por exemplo, assim, ó, uma amostra, às vezes o equipamento que a gente usa para fazer, por exemplo, determinação de matéria orgânica. A gente usa um espectrofotômetro, que aí a gente faz por absorbância, que é uma matéria que vocês vão ver na instrumental, e aí a gente determina a quantidade de matéria orgânica que eu tenho na minha amostra. Então, a gente faz por lei de Beer. Só que aí, às vezes, de vez em quando, eu preciso conferir se esse equipamento está me dando realmente resultados reais. E aí, o que a gente faz para confirmar? Eu pego uma amostra, jogo no meu equipamento e vejo o resultado. E aí eu pego essa mesma amostra e faço por titulação, e comparo os dois. Porque titulação é um método confiável. Então, ou seja, ele é robusto, aquilo que você pode ter certeza absoluta, que se você fizer o procedimento certinho, não vai ter erro. Entendeu? Entendi. Pode falar, Davi.
Quando você comentou do equipamento de absorvância é o IR da vida lá para fazer por transformada de Fourier, por exemplo, e ele já te dá o gráfico por frequência do que contém orgânica e inorganicamente dentro da amostra. Então, quando a gente fala absorvância, porque, por exemplo, a gente tem um equipamento, eu até não sei se eu entendi se é isso mesmo que você falou. O espectrofotômetro é o seguinte, dependendo do comprimento de onda que a gente está trabalhando, que é a faixa de leitura do equipamento, você lê ou no ultravioleta, ou você trabalha dentro do visível, que são as amostras coloridas. Então, tudo que tem cor, ou que você pode promover uma reação química que desenvolva uma cor, que a gente chama isso até de cromóforo, que são substâncias que são coloridas, aí você joga no seu equipamento, e o equipamento, no final das contas, é o seguinte, é um fecho de luz, Sim. que aí ele mede o quanto de luz está atravessando a sua amostra. Que aí a gente vai aprender na lei de Beer, que quanto maior a concentração da sua amostra, mais, vamos dizer assim, mais intensa é a cor e menos luz passa. Então, a absorvância é isso. O quanto de luz ficou absorvido na sua amostra. É interessante porque, na minha área, né, que eu trabalho com matérias-primas para fabricação de lubrificantes, ou até como lubrificantes acabados, o equipamento é usado muito rapidamente para comparar, por exemplo, uma amostra de um produto novo. Então, você vai ver lá o comprimento de onda e as faixas. Quando ele está falando de um lubrificante, eu sei que até mais ou menos de 3.500 de comprimento de onda, eu tenho a característica do óleo básico, e depois eu venho os picos que vão mencionando os tipos de aditivos, né? E quando eu comparo com o produto que, de repente, o cliente comprou, usou e apresentou algum problema, ela é a análise mais rápida para tentar identificar, por exemplo, se não for um glicol à base, eu consigo identificar, ou um éster, eu consigo identificar facilmente água, justamente na banda de até 3.000. Né? Ele fica barrigudinho, exatamente ali, o que me denuncia que existe uma quantidade de água na amostra. Mas então você está falando de infravermelho, né? Infravermelho, é o infravermelho. Mas é porque é absorvância também. Não, mas o infravermelho, no final das contas, não é absorvância. O infravermelho é frequência, é vibração da ligação. Perdão. É transmitância, não é absorvência, né? O gráfico é transmitância. É transmitância, não se preocupe não. Transformada de Fourier, coisa linda. Mas é que eu tô falando assim, lá no infravermelho, o infravermelho, na verdade, ele mede ainda vamos dizer assim, ele tem essa absorção de luz, mas o que a gente vê no gráfico é a vibração das ligações. A frequência, tá. É verdade. Na espectrometria dá para ver a absorvância, então. Tá, ok. Porque você tem espectrometria, por exemplo, de 19 ou 21 elementos hoje, que ele vai me dar em ppm quanto contém orgânica e inorganicamente numa amostra. Independente se é claro ou escuro. Na espectrofotometria só tem que ter cor. Só tem que ter cor. Tem que ter cor. Então, às vezes, eu posso trabalhar, por exemplo, com uma substância assim, ó, que é praticamente incolor, só que se ela for opaca, a gente consegue determinar por espectrofotometria também. Entendi. Tá. Entendeu? Tá. Então, às vezes, por exemplo, assim, eu tenho uma amostra e essa minha amostra ela não desenvolveu cor, mas ela deixou o meio que era para ser translúcido, ele ficou opaco. Então, a gente consegue fazer também por espectrofotometria, porque aí essa opacidade vai diminuir a quantidade de matéria de luz que atravessa. Tá. Entendeu? Dá para fazer também. Mas isso, por exemplo, é uma coisa que vocês vão ver em instrumental, que é o próximo semestre. Aí lá a gente vai trabalhar tudo isso. O Ramon tinha levantado a mão. Pode falar, Ramon. Já passou assim uma vez, era só para comentar mesmo que a professora falou sobre as técnicas de infravermelho. Eu trabalho muito com essa construção de curvas de calibração utilizando ácidos orgânicos. Então, a gente consegue mesmo utilizar essa técnica para quantificar assim, as coisas. É muito legal e é isso. A professora comentou e eu lembrei, eu falei assim, nossa, gente,
super aplicável mesmo. Você está falando para usar a titulação, né? Isso, a gente faz muito isso. A gente caracteriza a água que vem com petróleo e para a gente conseguir quantificar a quantidade de ácido orgânico dissolvido nessa água, a gente utiliza FTIR ou espectrofotometria para a construção dessas curvas de calibração. E funciona muito bem, é muito, muito legal essas técnicas. É isso aí, entendeu? Eu falo assim, vamos dizer assim, são as técnicas mais antigas que a gente tem, que é as volumetrias, mas até hoje o pessoal ainda usa muito elas, que são as mais confiáveis, né? Então, assim, é uma coisa que vale a pena estudar e saber aplicar isso daqui no dia a dia. E esses cálculos que a professora fez de diluição de porcentagem, parece ser, assim, inicial, mas eu uso até hoje. Já estou com quase 12 anos na universidade. E usa muito, não usa? Todos os dias para preparar a solução. Então, Tudo muito isso legal, muito legal. Deu uma revisada muito boa. Eu falo, os meninos falam assim, Fernanda, mas eu falo, véi, se você aprender isso daqui, você vai ver que você vai usar isso aqui assim, ó. O resto da vida. Foi até para você ter falado. Alguém quer comentar mais alguma coisa, tirar mais alguma outra dúvida? Acho que pode rolar aí. Aí com o tempo acho que a gente vai surgindo aí. Tá. Então, peraí. Vamos jogar no sistema aqui mais uma aula. Deixa eu abrir ela. Deixa eu fechar essa. Tossi um pouquinho. Tem hora que eu tô até fechando meu áudio para vocês não verem. Pra vocês não ficarem escutando. Problema não, professora. E a outra aula é sobre volumetria de complexação. Que eu acho que é tipo assim, uma das aulas mais, uma das práticas mais tradicionais que a gente tem, que é a determinação de dureza. E essa mesma prática que eu faço para determinação de cálcio e magnésio na água, a gente poderia usar, por exemplo, para controle de qualidade de cálcio no leite. Então, às vezes, quando a gente compra assim, leite em pó, ou você olha na caixinha e tem lá a quantidade de cálcio, principalmente no leite em pó, é uma prática que você pode usar, uma titulação simples, usando EDTA, para poder determinar a quantidade de cálcio que tem no leite e fazer o controle de qualidade. Mas só que aí nessa aula a gente não fez ela usando um leite, mas a gente fez ela na dureza da água, que aí também é questão de controle de qualidade, porque quanto mais dura a água, mais, por exemplo, assim, um laboratório de controle de qualidade ela tem que investir, às vezes, em destilador ou filtros para poder não estragar a osmose. Às vezes acontece muito isso de laboratório de controle de qualidade, ficar trocando muito a osmose, rebentar muito a membrana da osmose, por causa da elevada dureza da água. Então, por exemplo, eu já trabalhei num laboratório de controle que direto a nossa membrana estourava. E aí a gente começou a fazer controle da água que chegava. Então, quando a dureza da água estava muito alta, a gente percebia que a membrana tinha um tempo de vida curtinho, ele estourava muito fácil. E aí a gente tinha que diminuir a velocidade que a gente tratava essa água. E aí, depois de um tempo, a gente adicionou um filtro antes dessa água entrar na osmose e aí acabou os problemas. Mas a gente fazia essa determinação tudo por titulação. Vocês vão ver que também é bem simples. Ô, A única diferença... Ah, pode falar. Eu vi que teve umas questões aí que o pessoal estava falando que tinha leite, que a pessoa estava colocando, acho que era hidroxissólico, coisa assim, no leite, aí tava essas questões de contaminação. Aí foi também por titulação, no caso, né? Só que ácido base, né? Aí era... se você quer determinar a quantidade, às vezes, de base que você tem de hidróxidos no leite, aí a gente teria que fazer por ácido neutralização, né? Que aí você titulou isso com ácido. Aí, vamos dizer assim, aí é perfil diferente. Aqui, na dureza, você quer descobrir a quantidade de cálcio e magnésio, que são 2 metais. Então, metal a gente determina por complexação. Então, entendeu? Aí eu vou aproveitar esse momento. Então, é por isso que usa muito
aquela água miliquê lá para o aparelho durar mais tempo, por conta da dureza, para não ter dureza na água. Então, mas qual Aí, equipamento? é porque a senhora falou assim, porque a água tinha muita dureza e acabou que a membrana não Estoura, não tinha uma vida útil muito, muito boa. Então, se eu usasse a miliquê, então ela ia Mas, na verdade, a água miliquê já é água tratada. já tratada, né? Então, aí, usando ela, eu já poderia ficar um pouco mais, eu ficaria despreocupado. Mas é isso que eu tô falando assim. Mas, por exemplo, no seu caso, quando você está falando uma água miliquê, que ele já passou por um desmineralizador. Entendeu? Então, às vezes, assim, ó, se você quer aumentar a vida útil do seu desmi, que aí, ou seja, para fazer com que ele dure mais tempo, foi o que a gente fez aqui no caso, como a nossa água era muito dura, vamos dizer assim, o meu equipamento para tratar a água que não aguentava muito tempo. Então, a gente botou, antes dessa água entrar no meu equipamento de tratamento da água, a gente adicionou um pré-filtro. E esse pré-filtro que a gente botou resina catiônica e aniônica era justamente para tentar diminuir o cálcio e magnésio ou os outros elementos que dava também muito alto, e aí a minha resina, a minha membrana demorou mais tempo para estourar. Entendeu? Mas no seu caso, uma água desmi já é uma água tratada. Que aí é a miliquê que você está falando, né? Isso, justamente. Aí eu fiquei nessa dúvida assim, né? Porque muita coisa eles pedem para fazer com essa água, né? Agora eu entendi melhor, então. A miliquê, na verdade, é uma água tratada já. Davi, você levantou a mão, pode falar. Quanto mais dura for a água, pior é a sua solubilidade? Ou não necessariamente? Não, se a gente for parar para pensar na teoria da química, sim. Que quanto mais dura a água, mais cálcio e magnésio, teoricamente, a gente entende que tem dissolvidos, concorda? Sim, sim. Então, se eu pegar uma água muito dura e quiser dissolver alguma coisa, ela vai me atrapalhar. Porque quando a gente estuda, por exemplo, o KPS, que é constante de solubilidade, tem um tal do efeito do íon comum, né? Então, quanto mais cálcio e magnésio ou outros elementos eu tiver dissolvido na água, menor vai ser a quantidade de sal que você vai conseguir solubilizar. Porque, teoricamente, o sistema já entende que você tem íons dissolvidos. Entendeu? A água desmineralizada, por exemplo, ela não tem nenhum mineral como cálcio e magnésio. É uma água que, teoricamente, e ela não consegue ser 100%. Lógico. Eu não consigo um processo de grande pureza assim. Mas uma água desmineralizada é aquela água que a gente conseguiu retirar o máximo de sais minerais dela. Então, é o máximo, assim, vamos dizer assim, seria uma água que eu estou quase chegando na pura, né? Exato. Então, por que a gente usa água desmineralizada em laboratório de controle de qualidade? Porque, no final das contas, não é nem questão de aumentar a solubilidade, é questão mesmo de você tirar aquela substância para não atrapalhar a sua análise. Igual, por exemplo, imagina se eu falar que eu vou fazer análise igual agora, de cálcio no leite. Se eu usar uma água direto da minha torneira que já tem cálcio, esse cálcio que está vindo da água da torneira vai me dar um resultado falso. Porque o cálcio que eu estou determinando determinado leite não veio só do leite, veio da água também. Então, quando a gente usa uma água desmineralizada, então você tentou retirar o máximo que você conseguiu de impurezas, aí aquele seu resultado chegue mais perto do confiável. Então aí eu sei que realmente todo o cálcio que eu determinei veio do leite e não da água. Entendeu? Ok. É basicamente isso. Por isso, se deve utilizar nos carros, no radiador, caso necessário completar água, usar a desmineralizada, não a garrafinha que tiver no carro. Porque no final das contas, lá dentro da bateria do carro acontecem reações químicas. Não é na bateria, não, no radiador. As baterias hoje não tem mais que completar a água. Antigamente. Mas a bateria tinha ácido sulfúrico, né? Exatamente. Mais novos. O radiador, mas eu não sei o que é no radiador. Mas é porque no radiador eu acho que eles colocam, Então, não coloca junto um catalisador? Não, você tem você tem duas coisas que vão no radiador. Água com o aditivo que vai ajudar a diminuir
a formação de crostas, que vai diminuir a oxidação, porque ele está resfriando o motor. Então, ele sai de uma temperatura 90 a 100 graus Celsius e baixa a temperatura por meio ali de uma ventoinha, por exemplo, né, soprando no radiador, para que a água retorne para o motor com a menor temperatura possível, porque se não for assim, você só vai aumentando a temperatura do motor e você vai causar problemas com o motor do carro. Então, o fato da água ter que ser desmineralizada justamente é para que evite depósito de água dentro do motor, né, na parte de refrigeração, né, o motor dele todo, vamos chamar assim, ele é todo furadinho para que a água passe por lá, né? Você tem uma bomba que vai fazer essa circulação. Então, o uso da água desmineralizada é por causa disso, né? E o aditivo que você coloca lá para misturar é para ajudar essa não formação, para ajudar na proteção contra a corrosão. E aí, provavelmente, tem questão de reação, porque, por exemplo, o que a gente percebe, igual, por exemplo, a água dura, que tem muito cálcio e magnésio. O cálcio, se ele entrar em contato, por exemplo, com uma água, não sei se pode ser isso, também eu não sou muito boa aquela coisa assim, né, de entender motor de carro, mas eu sei que na combustão que tem dos combustíveis, completa ou incompleta, você tem formação de CO2. Então, se você tem uma água que está entrando em contato com CO2, que tem cálcio, forma carbonato de cálcio. E esse carbonato de cálcio, ele é insolúvel e começa a formar crostas, entendeu? Então, provavelmente também tem essa questão. Então, quanto menos impurezas eu tiver na água, menor a chance de acontecer alguma reação indesejada que eu não quero. Então, você controla mais o sistema, colocando uma água desmineralizada, entendeu? Certinho. Tá. Vamos lá, deixa eu mostrar essa aula para vocês, então, da dureza da água, para vocês verem como é que funciona, olha só. Olá, bem-vinda a mais um vídeo aula do curso de Química. Eu sou a professora Fernanda e hoje a gente vai trabalhar com uma aula prática onde a gente vai determinar a dureza total da água, tá? Vocês já trabalharam isso em Química Analítica, onde a gente vai trabalhar aquela parte de volumetria de complexação, certo? E o que a gente vai ver aqui? Uma forma que tem, por exemplo, de se usar o EDTA, que é um agente complexante, para poder capturar o cálcio e magnésio presente na água, tá? Então, o procedimento é bem simples, só que a gente vai ter duas etapas. A primeira etapa, que eu vou mostrar para vocês, é que continua focada nessa questão da volumetria de complexação, né? Que é onde eu vou padronizar primeiro a minha solução de EDTA. Por quê? Porque a gente vai pegar uma solução pronta de EDTA 0,01 mol por litro. E como é esse EDTA que vai influenciar na quantidade de cálcio e magnésio depois determinado lá na minha amostra, eu preciso padronizar, ou seja, verificar se essa concentração está correta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 50 ml de água destilada, tá? Destilada para quê? Para que a gente não tenha interferente de cálcio e magnésio presente lá na água mineral. Vou colocar 10 ml de uma solução tampão pH 10, para a gente poder controlar, então, esse pH do meio. E eu vou usar 0,01 grama de carbonato de cálcio PA. Então, eu vou pegar como se fosse um padrão de cálcio, onde eu vou saber a quantidade de cálcio que eu vou ter nessa minha amostra, vamos dizer assim, simulada de água, né? E vou usar o DTA para titular. Então, eu vou usar o EDTA na minha bureta, o carbonato de cálcio vai no Erlen, a gente vai usar o aerocromo T, que é o indicador que a gente determina tanto o cálcio e o magnésio, por isso que a gente vai fazer a dureza total da água, não a dureza cáustica, tá? Se fosse a cáustica, a gente teria que usar o Calcon. E aí a gente vai fazer as continhas para poder, então, achar esse fator de correção, para ver se realmente esse DTA tem 0,01 mol por litro. E aí depois, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar 50 ml de água, tá? Então agora vai ser a nossa amostra real. Vou colocar 1 ml também de solução tampão pH 10. Vou colocar o aerocromo T.
E aí, então, eu vou titular com o EDTA, que eu até deixei aqui um quadradinho para a gente poder completar, que vai ser a concentração que a gente vai encontrar aqui para aquele EDTA que a gente achou o fator de correção lá na padronização, beleza? Então, a gente vai verificar realmente se ele é 0,01, beleza? Então, nós vamos seguir esses dois procedimentos. Eu vou fazer os dois procedimentos com vocês agora na bancada. Vou anotar volume gasto de EDTA, vou continuar com o procedimento e vou deixar também o volume gasto de EDTA aqui nessa segunda análise da nossa amostra, tá? E depois que a gente já tiver os dois volumes de EDTA gasto nas duas titulações, eu vou voltar aqui para o quadro e vou mostrar para vocês as continhas. Primeiro, começando com a padronização e depois fazendo o cálculo, então, da dureza total. Então, olha só, pessoal. Vamos começar primeiro pesando o carbonato de cálcio 0,01 grama, beleza? E eu vou transferir isso para o Erlen. Então, é complicado pesar dentro do Erlenmeyer, então vocês podem usar mesmo um Becker, tá? Não tem problema. Minha balança tá oscilando, foi. Porque depois você vai usar esses 50 ml de água para poder lavar o Becker, tá? E jogar dentro do Erlen. Zero 0,01, vai ser bem pouquinho. E se vocês ficarem com muita dificuldade para pesar essa quantidade, não tem problema, tá? Por exemplo, eu vou até colocar aqui, para vocês verem depois que não vai fazer diferença nos cálculos. Porque ao invés da gente usar, por exemplo, 0,01 exato, que seria 0,010 né, gramas nos cálculos, você pode usar, por exemplo, se deu na sua balança 0,12 ou 0,13, não tem problema. Por quê? Porque essa quantidade a mais, vamos assim dizer, que eu estou pegando, vai influenciar na quantidade de EDTA gasto na hora da titulação e no final das contas vai chegar no mesmo resultado, beleza? Então não tem problema. Então eu vou até colocar aqui diferente um pouquinho, vamos ver se minha balança estabiliza. Beleza, 0,014. E aí a gente faz as contas usando este valor depois, tá bom? Mas eu só preciso anotar, porque a quantidade é bem pouquinha que a gente pega dentro do Becker. E aí o que a gente vai fazer agora? Eu preciso pegar 50 ml de água. E aí eu vou começar a lavar o Becker e jogar essa solução dentro do Erlen. Então a gente vai usar uma água destilada. Já pode tirar direto do pipete. E joga um pouquinho, lava, transfere para o Erlen. E vai fazendo essa lavagem. Eu pausei. Mas, Davi, tá vendo? Ó, esses 50 ml que a gente está usando aqui, para a gente não faz diferença se fosse 50, se fosse 100, porque o que importa é a quantidade de carbonato que eu pesei, que eu estou colocando lá dentro do Erlen, entendeu? É por isso que eu estou até usando essa água para poder lavar o Becker e garantir que nada da amostra fica no Becker, que vai tudo para dentro do Erlen. Lavagem. Pronto. Vou pegar agora a minha solução tampão, 10 ml. E eu vou colocar, não precisa pesar o ROT, a gente vai colocar uma pontinha de espátula até a gente conseguir enxergar uma coloração fique confortável depois para a gente poder ver o ponto de viragem. Porque se eu colocar muito pouco, ele vai ficar muito clarinho,
Ou se a gente colocar muito, também ele vai ficar muito escuro e depois vai dificultar, tá? Então, olha só pra você ver, só um pouquinho que eu coloquei, ele já ficou um roxo, já bem escuro, tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque se colocar muito, chega num ponto que a gente não consegue identificar o ponto de viragem. Pronto, a minha amostra já tá aqui. E agora eu vou completar a bureta com a solução de DTA 0.01. Só que antes de completar, tira a sua bureta do suporte. Vamos fazer ambiente, já que a gente está fazendo uma padronização, tá? Essa solução, então, aqui que eu padronizei, ó, que eu fiz ambiente, perdão. A gente vai descartar ela. E aí eu volto e completo. A gente vai abrir aqui embaixo, lembrando que a gente precisa tirar a bolha, tá? Que fica aqui. Ainda tem. E aí eu só preciso zerar agora. Então, zerei, cheguei lá com o menisco lá na linha do zero. Vamos começar a titulação. Então, olha só, pessoal, esse é o ponto de viragem, tá? Tô até balançando aqui. Eu pausei só para vocês entenderem uma coisa. Os indicadores de complexação, eles são diferentes dos indicadores ácido-base. Então, por exemplo, a fenolftaleína. Se a gente deixar cair uma gota a mais, ela sai de um rosa clarinho e vai praticamente para um rosa bem mais escuro vermelho. Então, os indicadores ácido-base, eles têm a tendência de ir mudando de cor e intensificando essa cor. Na complexação, não. Na complexação, ele vira de cor e para. Então, mesmo se eu continuasse adicionando, ele ia continuar a mesma coisa. Então, o que acontece? Que é o que eu ensino os meninos. Na hora que você vê que teve uma mudança de cor, para e visualiza o volume gasto. Para anota. Ah, então, pera lá, gastei 10 ml. Foi com 10 ml que eu vi a primeira mudança de cor. E aí você continua a titular, continua. Se você vê que aquela cor que você tinha observado nos 10 ml é realmente a cor que permaneceu e não mudou mais, é porque o ponto de viragem foi realmente lá nos 10 ml. Que foi isso que provavelmente vocês prestaram atenção no que eu fiz. Viu que eu começava a ver, ia lá, olhava a cor, continuava, olhava a cor. Então, o que acontece? Eu estava tentando olhar isso. Quando eu vi a primeira mudança de cor, eu queria ver se realmente era aquela cor, se não havia mudança mais. Então, eu parei, anotei o volume, e aí eu continuei mais um pouquinho a titulação, para garantir. Porque se tiver mudança de cor, ele vai mudar uma hora. Então, aí você vai ter que anotar esse último volume. Mas vocês vão ver que nesse caso não. Na hora que ele ficou com esse tom azul mais escuro, foi o tom que eu tinha visto lá no começo da aula, na hora que eu ainda botei a mão assim de ladinho para ver que cor que ele estava. Entendeu? Então, essa é uma saída que a gente faz quando a gente está trabalhando com volumetria de complexação. Quer ver? Vamos ver o resto. Que às vezes, para ver se fica mais fácil de vocês conseguirem enxergar,
um tom de azul já, então ele saiu de um roxo para o azul, beleza? E aí a gente vai anotar o volume gasto. De 10,1 ml. E agora a gente vai repetir o procedimento, só que com uma amostrinha minha aqui de água, que é a nossa amostra real, na qual a gente vai determinar a dureza, certo? Então aqui agora a gente não precisa mais do carbonato de cálcio, a gente já vai pipetar os 50 ml direto dessa água e passar para o Erlen. E aí adicionar o tampão, o indicador e fazer a titulação novamente. Então olha só. Vou pegar a mesma quantidade de água. Só que agora, ao invés de 10 ml de tampão, a gente vai colocar só 1 ml de tampão. E a pontinha de indicador de novo. Vou até colocar menos um pouquinho agora, para ficar mais fácil de enxergar, beleza? É o que eu falei para vocês, o indicador ele não vai influenciar na determinação da dureza. O que ele vai dificultar, às vezes, é a gente enxergar, tá? Que foi, por exemplo, o que aconteceu no primeiro caso. Caiu um pouquinho a mais, ele ficou bem escuro aquela hora, mas você consegue enxergar, vamos dizer assim, esse roxinho avermelhado, né, indo pro azul. Aqui ainda vai ficar agora mais fácil de poder visualizar, certo? Foi até bom ter colocado, ter acontecido essa diferença de um pro outro, para, se por um acaso, na hora que vocês forem replicar essa prática, né, vocês perceberem que pode ter essa diferença de coloração, tá? O ideal é que seja assim, porque fica mais fácil da gente poder identificar. Mas não interfere na análise. Beleza. Completei, zerei. E agora eu vou começar de novo. Viu que agora esse aqui ficou bem mais fácil de ver, o azul, certo? E aí eu vou vir aqui agora, anotar o volume, 4,5 ml. E agora a gente vai fazer os cálculos, beleza? Então olha só, pessoal, só deixar anotadinho aqui no cantinho pra gente começar a fazer os cálculos, tá? De azul, eu coloquei os dados que a gente precisa daquela questão da padronização, que foi a massa. Lembra da balança que eu não peguei os exatos 0,01, eu peguei 0,014 gramas, tá? E o volume gasto foi de 10,1 ml. Então a gente vai usar esses dados em azul para padronização. E depois, na análise da nossa amostra, a gente gastou um volume então de 4,5 ml e eu só preciso
ver qual que vai ser a concentração real, né, da padronização do EDTA para a gente poder jogar aqui depois. E a massa molar do carbonato de cálcio, porque quando a gente está trabalhando com dureza total, a gente sempre vai determinar, então, a quantidade de cálcio e magnésio que eu tenho na minha amostra. Mas como a dureza total ela é expressa em miligramas por litro, ela é expressa em miligramas por litro de carbonato de cálcio, tá? Então, eu concordo com vocês que, na verdade, o número de mols determinado vai ser cálcio mais magnésio. Mas na hora de converter esse número de mols para a massa, a gente sempre vai usar a massa molar do carbonato de cálcio, tá? Então, começando pela padronização, vou até colocar aqui para separar. Por onde que eu vou ter que começar? Primeiro, como a gente partiu de uma massa conhecida de carbonato, que é o 0,014, eu vou converter essa massa para número de mols, tá? Para depois a gente poder corrigir aquela concentração mol por litro do EDTA. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que usar aquela formulazinha que vocês já usaram muito, N igual a massa dividido pela massa molar. O N é o que eu quero, que é o número de mols, a massa é o 0,014 e a massa molar 100 gramas por mol. Corto grama com grama, nosso resultado vai dar em número de mols. Então, o N vai ser igual a 0,014 dividido por 100, que vai dar 1,4 vezes 10 a menos 4 mols. Opa, vamos até colocar aqui, né? De carbonato de cálcio. Como a volumetria de complexação de metais para o EDTA, usando aquele tampão num pH igual a 10, a gente usa sempre a estequiometria de 1 para 1. Então, 1 mol de EDTA vai complexar 1 mol de cálcio, certo? Então, eu posso falar que se eu tenho 1,4 vezes 10 a menos 4 mols de cálcio, eu vou ter gasto, então, 1,4 vezes 10 a menos 4 mols de EDTA, sempre na proporção de 1 para 1, certo? E aí, então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar o seguinte, esse 1,4, então, vezes 10 a menos 4 mols de EDTA, eles vieram daquele volume que a gente gastou na bureta de 10,1 ml. Como a gente quer concentração mol por litro, então em 1000 ml a gente vai ter X. Então eu vou multiplicar por 1000 e vou dividir por 10,1. Então a gente chegou numa concentração de 0,01386 mols por litro. Então, na verdade, essa solução de EDTA, que no rótulo está escrito que ela é 0,01, na verdade ela está um pouquinho mais concentrada, tá? Então a gente corrigiu. Então a gente descobriu qual é a concentração verdadeira dessa solução. E aí agora eu vou usar essa concentração para a gente poder determinar a quantidade de cálcio e magnésio que eu tenho na minha amostra, usando o volume de 4,5 ml. Então olha só como é que a gente vai fazer. Então agora a amostra, como é que a gente vai fazer essa continha? Agora a gente vai inverter a situação, porque agora eu conheço a concentração do meu titulante e eu conheço o volume gasto dessa solução. Então a gente vai partir daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dado 0,01386 mols estão em 1000 ml. A gente gastou 4,5 ml na titulação. Isso equivale a X. Ou seja, vamos fazer aqui 0,086 vezes 4,5 dividido por 1000. Então, eu tenho 6.237 vezes 10 a menos 5 mols de EDTA. E como a gente acabou de falar aqui na padronização, eu posso falar o quê? Se é de 1 para 1, então eu tenho essa mesma quantidade de cálcio e magnésio em número de mols.
certo? O que eu vou fazer então? Como a dureza total ela é determinada só pela massa molar do carbonato de cálcio, eu vou converter então esse número de mols para massa. Então o que eu vou fazer? Formulazinha. N é igual a massa dividido por massa molar. O N agora é o 6,237 vezes 10 a menos 5 mols. A massa é o que eu quero e a massa molar são 100 gramas por mol, tá? Corto mol com mol, nosso resultado vai dar em grama. Então, a massa multiplicado por 100 vai dar vezes 10 a menos 3. Vezes 10 a menos 3 gramas de carbonato de cálcio. Só que eu quero concentração miligrama por litro. Então, olha só o que eu vou fazer. A gente precisa agora lembrar que, para fazer a titulação, a gente pegou só 50 ml de amostra, tá? Então, eu só preciso converter isso para 1 litro, ou seja, 1000 ml. Então, eu vou fazer o seguinte. O que foi, John? Seu Fernanda, toda vez do enunciado, essa massa molar do carbonato de cálcio, o enunciado dá para mim essa informação? Ou o enunciado te dá, ou a gente tem que ir na tabela periódica olhar a massa deles. Ah, tá. É porque na prova que eu fiz essa semana, caiu, sabe? Só que não tinha. E eu Mas não tinha tabela, não tinha, não? Não tinha. Geralmente, quando eu tô fazendo as provas, eu costumo levar a tabela periódica, né? Só que eu não levei. E no enunciado não tinha. Aí eu fiquei na dúvida se o enunciado era... Então, peraí, se não tinha enunciado, depois você tem que entrar lá e pede uma contestação, entendeu? Uhum. Entendi. Porque você tem duas opções. Ou tem no enunciado, ou te dá a tabela periódica. Eu fiquei com um pouco de dificuldade, que eu não tinha. E eu lembro que quando eu fiz, acho que foi até um dos últimos exercícios das últimas semanas. Entendi. Aí tinha. Aí eu fiquei na dúvida. Não, você pode pedir, se tiver alguma coisa desse tipo na prova, então você pode entrar com contestação. Entendeu? Deu alguma coisa errada. Beleza. Vou dar uma revisada depois, então. Tá. Obrigado. Nada. Esse 6,237 vezes 10 a menos 3 gramas vieram de uma líquido de 50 ml de amostra. Então, em 1000 ml, a gente vai ter X. Então, vezes 1000, dividido por 50, eu vou ter 0,125 gramas por litro. Ou seja, eu vou ter 125 miligramas por litro de carbonato de cálcio. Essa daqui vai ser a minha dureza total. E só vou colocar aqui para às vezes se gerar alguma dúvida, né? Para transformar de grama para miligrama, é só a gente fazer o quê? Multiplicar por 1000, tá? E aí eu jogo, então, meu resultado em miligramas por litro. Essa daqui, então, é a minha dureza total, ou seja, convertidas em carbonato de cálcio. Certo? Então, é isso, meninos. Pausei. Então, vocês viram, por exemplo, assim, aqui foi massa porque a gente fez 2 etapas. Que ainda foi a primeira que foi... Eu cheguei a comentar ainda na primeira aula. Se a gente vai fazer uma análise desse tipo, a gente quer um resultado de confiança, a primeira coisa que a gente tem que fazer é padronizar a solução. Foi isso que eu fiz. Eu padronizei, eu verifiquei se a minha reação de DTA era realmente aquela concentração. Partindo da onde? De uma amostra que eu conseguia controlar, que é o carbonato de cálcio. Então, como eu tinha essa amostra reagente, num grau de pureza que eu conheço, eu sei que ela não tem impurezas, ela não está contaminada. Então, eu peso uma massa, e a partir dessa massa, a gente faz a conversão para descobrir qual a concentração que realmente eu tenho da minha solução titulante. Descobri, padronizei,
Aí a gente pega aquela amostra padronizada e faz o cálculo de dureza da minha amostra. Nesse caso, né, a gente vai padronizar para a gente achar a quantidade de cálcio e magnésio na água. Mas no final das contas, a gente poderia usar, por exemplo, assim, volumetria de complexação para descobrir o quanto de ferro eu tenho, por exemplo, num biotônico Fontoura da vida. Entendeu? Porque é um metal. E se é um metal na minha amostra, eu consigo fazer por volumetria de complexação. A única coisa que a gente tem que saber é qual o pH que eu tenho que trabalhar e qual o indicador que eu vou ter que usar para poder, um indicador que vai reagir com essa minha amostra de ferro, para poder ter a variação de cor. Beleza? Dúvidas? Por enquanto tá ok, professor. Aquela, né, Ramon, já estou trabalhando tem uns 15 anos desse jeito. Não. Tem que estar tranquilo, né? Tá ótimo. E alguém quer tirar mais alguma outra dúvida? Bom, eram essas aulas que eu precisava trabalhar com vocês. Tanto a aula de volumetria de complexação quanto a aula de volumetria de neutralização. Eram essas duas aulas que a gente tinha que trabalhar para vocês, para ver se tem alguma questão, que no final das contas eu achei que mais a dúvida de vocês não era nem com o cálculo, era a relação, às vezes, alguma dúvida mesmo, né, sobre a metodologia analítica. Pode falar, Davi. Acho que a maior questão é interpretar bem o que está pedindo, né, o exercício. Porque não tem nenhuma fórmula aí que não é regra de 3. Complexa a fórmula seria se tivesse uma derivada, uma integral, alguma coisa do gênero. Não tem isso, é regra de 3 para o resto da vida. Então é muito mais interpretação e prestar um pouco de atenção, né, nos passos de preparo. Talvez uma sugestão, Fernanda, seria um resumo. O que eu tenho que fazer primeiro? Resumo mesmo. Primeiro eu padronizo minha amostra, depois isso, depois colocar como se fosse tópicos, porque às vezes vai ajudar muito quem for a primeira vez lá no laboratório, né? E de repente lembrar, ter o passo a passo descrito, né? Não é todo laboratório que tem passo a passo descrito. Não, mas eu posso falar, Davi, é o seguinte, todo laboratório tem um passo a passo. Vixe, Fernanda, há controvérsias, vai por mim. Mas tem que ter, porque, por exemplo, assim, uma das coisas que a gente tem que ter no laboratório, principalmente controle de qualidade, se é de controle de qualidade, provavelmente tem que passar por alguma certificação, é a gente ter uma instrução de trabalho, que é a IP. Todo laboratório tem que ter IP. Que aí cada um faz um procedimento diferente. Igual, por exemplo, assim, aqui eu fiz, por exemplo, uma padronização da solução, mas eu não fiz cálculo de diluição. Sim. Lá na prática do ácido acético, eu fiz uma etapa de diluição. Sim. Então, pode ser que, por exemplo, no meu laboratório, na do ácido acético, eu não tenho diluição. Eu posso tirar. Então, o certo é, se você trabalhar no laboratório, você tem que ter uma IT, que é uma instrução de trabalho. Sim. Sim, está corretíssima. O que eu quero dizer é o seguinte: o ambiente profissional, muitas vezes, você é pego de surpresa. Acredite em mim. Eu já vi laboratório que está acreditado, tá? E não tem nada, né? E aí teve um aperto, um colega que não trabalha no laboratório, teve que ele ir lá fazer o preparo. Aí ele olhou e falou assim, peraí, mas como que você faz? Mostra para mim. Aí a moça do laboratório, a analista, foi, fez e falou, viu, cadê a instrução? Não tem. Aí você fala assim, olha, meu laboratório de qualidade, como que eu vou confiar? É bem isso. Então, infelizmente, no mundo corporativo, existe o corporativismo,
das pessoas. Então, pode ser que exista, e tem, porque senão não teria uma auditoria, não seria certificado em nada, né? Uhum. Mas, na vida real, lá no laboratório, a pessoa nem leu o documento, nem sabe. Hoje em dia, que é tudo digital, você nem tem mais a pasta física. É tudo computador. Exatamente, está tudo no computador, está errado, tem que ter a pasta física, tem que estar lá. Você vai sair de um laboratório que, de repente, você está num laboratório que é todo descontaminado, aí você vai ter que sair, né? Se troca, vai lá, abre o computador, volta e volta lá para dentro, porque, de repente, não pode ter um computador lá dentro, por causa, sei lá, de estática, blá, blá, blá. E, cadê a velha e boa pasta? Não tem. Tá tudo no computador, tá na nuvem. Isso aí, assim, é tudo questão também do laboratório, né? Você ter um bom gerente que vai administrar, que ele vai enxergar isso. Não, porque, por exemplo, se você tem um puta trampo desse, imagina o cara tá lá, seu analista, ele não sabe, ele vai ter que tirar, ir lá, pegar, porque também o cara tem um gerente de processo que é horrível, né? Porque o cara do processo, ele tem que enxergar isso para fazer o negócio fluir. Sim, entendeu? A professora deu um exemplo aí. Eu trabalho num lugar onde é só engenheiros. E a gente decidiu, por conta dessas auditorias e principalmente na qualidade dos resultados que a gente precisa apresentar, a gente decidiu contratar no projeto uma pessoa que tem a formação em química. E enxergar, né? Enxergar isso. E olha a importância, tanto não só na qualidade dos nossos experimentos, que melhoraram, mas na questão do passo a passo, de ter procedimentos operacionais padrões para determinados equipamentos, técnicas. Os ambientes do laboratório foram separados com zona de perigo, o que precisa ter aqui, EPI, que tem que estar sempre no lugar limpo. Assim, a gente observa que a importância, né, do papel do químico dentro de um laboratório, porque por mais que a gente seja engenheiros químicos ali, a gente não tem essa visão mais aprofundada do que tem que fazer. Do que tem que fazer. Mas eu falo que é isso que o químico tem que fazer. Por exemplo, assim, eu trabalhei num laboratório, aí depois de um tempo eu saí de lá e eu sei que, por exemplo, assim, o pessoal estava falando muito que lá o serviço só estava atrasado. A amostra entrava, a amostra não saía. E atrasado. Por quê? Aí foram ver, não era um químico que estava como gerente. Então, ele não conseguia enxergar. Então, às vezes, o seu analista, ele ali na hora da correria, o Ramon às vezes está aqui, ele está na correria, às vezes no laboratório, ele não consegue parar e enxergar tudo, né? E aí eles contrataram um químico e botou o químico lá dentro. A função do químico era o quê? Fazer aquela fila de espera das amostras acabar. E ele conseguiu fazer isso sem contratar mais gente, sem botar extra turno, sem nada. A única coisa que ele fez é o seguinte, ele enxergou como se diz, o caminho que a amostra fazia e botou cada um para fazer o serviço naquela ordem, a amostra sai daqui, a amostra vai para lá. Então, ele facilitou o caminho, entendeu? Acabou o problema. Professora, e a professora falou algo, mostra o caminho mesmo. A gente chegava a fazer 81 amostras por semana. E tinha que fazer o relatório, tudo, e o químico veio com a proposta do planejamento experimental. A gente otimizou para 27 experimentos. O trabalho de todo mundo diminuiu. E assim, eu fiquei assim, caraca, tá vendo? A gente tem que chamar alguém que tenha o conhecimento mais aprofundado sobre determinada área, porque a gente generaliza as profissões, mas cada um tem um papel muito importante. E hoje a gente não vive mais sem. A gente demite qualquer um, menos a nossa química. É isso aí. Pode falar, Davi. Não me interpretem mal, mas como um professor meu na faculdade falava, o engenheiro é um matemático mais bom senso. Só. Eu fiz engenharia. Na verdade, eu não saí engenheiro, né? Me formei em engenharia, como acho que todos os profissionais, né? A gente se forma. Você vai ser daqui a 10 anos, né? Que você pode olhar e falar, Se você vai ser depois, né? Cai a máscara, inclusive a minha, né? Engenheiro. Engenheiro nada, assim, acorda para a vida, né? Mas o engenheiro é um matemático mais bom senso. E um curso de engenharia,
ele não dá a visão que a pessoa que está lá num curso técnico, né, ou bacharelado, que é o caso, da vivência, sabe? Então, é aquela velha história. Os mais antigos falavam assim, bom, para a pessoa ser gerente, ele tem que ter começado. Começado aonde? Um gerente de manutenção. Ele tem que ter começado limpando peça. Na manutenção. Trabalhando material. Depois fazendo o seu curso técnico lá, mecânica, seja lá qual for a área. Começar a trabalhar, né? Aprender o que acontece em campo, para poder entender o que isso reflete num resultado, no papel, no que você vai mostrar, né, para a sua gerência maior, ou para uma diretoria, ou para consolidar números, né? Colocar alguém lá que tem lindo, bonito e maravilhoso diploma, carimbado pela faculdade XYZ, e não teve nenhuma vivência de campo, não dá. Como dizia Paulo Maluf, né? Não dá para ser papa sem ter sido bispo, não dá para ser bispo sem ter sido padre, não dá para ser sido padre sem ter sido coroinha. Então, sim. Pular as etapas, só os gênios, né? E ultimamente não tem surgido, não, mas tudo bem. Mas é isso aí mesmo que você falou. E, geralmente, os caras bons, por exemplo, o Ramon, às vezes ele vai falar, o cara que conseguiu ir lá, né, no laboratório dele e conseguiu enxergar, você pode ter certeza que é um ótimo analista, que foi um cara que já passou por todos os processos dentro de um laboratório e ele sabe o que ele tem que fazer, entendeu? Geralmente é assim. Ô, John, você levantou a mão, pode falar. Seu Fernando, eu vou ter que sair, tá? Vou trabalhar. É só para te agradecer, você tirou minhas dúvidas. Obrigadão, viu? No próximo trimestre você vai continuar com a gente, né? Vou, Caio, eu acho que provavelmente o próximo de vocês vai ser o instrumental, né? Uhum. Vai continuar comigo. Não, certinho, então. Até mais. Obrigado. Então, bom trabalho para você. Obrigado. Vocês também. Tchau, tchau. Duas certezas na vida. Ou é o Marcão ou é a Fernanda. É um dos dois. É isso aí. Não sei do bem-estar, tá bom, né? Como é que é? Não sei do bem-estar. Bem-estar. Meninos, é isso, entendeu? Então, assim, eu falo assim que agora, por exemplo, agora vocês vão entrar no próximo bimestre, que aí a gente vai ver instrumental. Aí sim, a gente vai ver que a gente vai trabalhar com alguns equipamentos. Lógico, a gente não vai conseguir trabalhar com todos os equipamentos que a gente tem possíveis aí dentro do mercado, mas a gente vai trabalhar com aqueles básicos, entendeu? Vamos entender como se diz a base dos instrumentos dentro de um laboratório, porque todos os outros vai seguir mais ou menos o mesmo padrão. É igual, por exemplo, que eu falo que eu quero trabalhar com espectrofotometria. Hoje tem vários tipos de espectrofotômetro no comércio, comerciais, né? Todos eles, às vezes, é um procedimento instrumental diferente, ou software diferente, ele tem, às vezes, uma bombinha diferente do de cá, mas a base deles, como se diz assim, o bruto do equipamento, é sempre igual. É sempre, por exemplo, igual nós estávamos falando mais cedo, o Adavio falando, é questão de absorvância de uma amostra. Então, todos eles vão trabalhar com isso, o quanto absorveu ou o quanto transmitiu de luz. Às vezes, o jeito de mexer no software, ou o jeito de um procedimento que tem que ser feito no equipamento antes, depois, durante o uso é diferente, mas a base deles vai ser a mesma. E é isso que aí depois a gente vai mostrar para vocês, que aí dá para a gente trabalhar com a parte instrumental, usando equipamentos que facilitem muito, porque imagina o Ramon fazer lá 100 amostras, todas elas titulação na mão, ele vai ficar uma vida inteira. Muito mais rápido se a gente tiver um equipamento que você só coloca a sua amostra lá e melhor. Ela suga, leu e deu resultado. Desculpa aqui, o Ramon, você trabalha na ALS ali? Não, eu faço doutorado aqui na COP, na Engenharia Química, e a gente presta serviço para o SEMPS. Certo, tá certo. Petrobras? Isso. Ih, Miguel. Ô, Ramon, o seu doutorado você está fazendo com o quê? Professor, meu doutorado é na área de Engenharia Química, eu estudo a linha de pesquisa fenômenos interfaciais. Eu estudo como que compostos orgânicos que estão presentes na água produzida, que é a água que sai com petróleo, eles migram para o petróleo.
Porque hoje essa água, o volume de água que é produzido é maior que o petróleo. E antes do petróleo entrar naqueles separadores para separar o óleo, o gás e a água, eles adicionam um ácido para acidificar o sistema, mudar o pH do sistema e fazer com que essas moléculas orgânicas se protonem e elas se particionem para a fase aquosa. Aí eu estudo como que esses mecanismos interfaciais. Legal, hein? Mas é muito mecanismo de reação, né? Muito. Eu já estou cansado. Não quero mais. Também você foi fazer doutorado em orgânica, pelo amor de Deus. Nossa. Professora, eu mudei de área. Eu trabalhava com programação na área de petróleo, só que era para perfuração de poços. E aí isso estava me deixando maluco. E aí eu falei, vou fazer algo que eu gosto. Percebi que eu não gosto, não posso acreditar em mim mesmo. E que o que eu achava que eu gostava, eu vou terminar, tipo assim, será que eu gosto gostando, mesmo? Né? Mas essa é a vida do doutorado. Você começa que você gosta e depois você não descobre que você não gosta daquilo que você está passando raiva e você não quer nunca mais mexer com aquilo. Professor, todo questionamento que passa na minha cabeça de manhã é, meu Deus, eu que escolhi isso, né? Mas assim, a realização pessoal é o que conta também, né, professor? Eu acho que no país que a gente vive hoje, você escolher ir por esse caminho é mais sobre amor do que sobre retorno, né? Porque é muito não tem reconhecimento nenhum. Não tem. Pois é, eu sei como é que é. Mas estamos aí, vamos avançar com conhecimento, sem desinformação e fazer com que a nossa sociedade seja mais prolixa no ato de pensar, né? Tem isso, né? Às vezes uma hora começa de novo. Às vezes eu tô imaginando assim que a gente está chegando numa fase que ninguém pensa mais, mas dali a pouco vai que dá um boom e todo mundo começa de novo, né? Vai saber. Então, professora, ninguém pensa mais. Lá no laboratório eu fico vendo o pessoal que chega, eles perguntam para o chat. É desse jeito. E eu falei assim, gente, claro, é uma ferramenta, a gente não pode negligenciar ela, tem muito poder de otimizar tempo, processo, tudo, mas a pessoa deixa de ter o conhecimento básico. Se a ferramenta deixar de existir? Eu falo assim, por exemplo, assim, essa semana, já que você falou, eu me deparei com um caso desse. Eu dou aula para faculdade, eu dou aula para ensino médio, eu dou aula para cursinho, então eu estou trabalhando com todas as faixas. E a molecada veio agora nessa, bate a foto lá, manda o chat responder. Aí eu peguei, tinha uma lista de exercício que deu lá, tipo assim, 10 fórmulas moleculares orgânicas, pediu para dar nome, não tinha nada de muito complicado. Então era só identificar, né, igual vocês viram na orgânica, a cadeia principal, ver os radicais e dar nome. Aí a menina pegou e mandou para mim, Fernanda, me ajuda a fazer, mas olha só, eu já mandei o chat fazer para mim e já tá pronto, só dá uma conferida. Eu falei, caralho, mas então tá, vamos lá, vamos olhar. Tava tudo errado. Todos os nomes estavam errados. Muito. Aí eu falei para ela, falei assim, tá tudo errado, não é assim, não. Mas eu até mandei o chat me ajudar. Eu falei, pois é, mas o chat deve estar cabeção de orgânica, porque ele não sabe contar carbono, não. Então, tipo assim, a cadeia principal tinha 8 carbonos, ele estava enxergando 5, não sei por quê. Pensei comigo, se você for confiar nele, você tinha tirado um 0. É por isso que eu errei a questão na prova, minha cabeça não é orgânica mesmo. Então, e aí eu falei, ele ajuda muito. Por exemplo, eu sou uma pessoa que às vezes eu quero fazer alguma coisa, eu peço ajuda para ele te dá uma ideia. Mas você não pode confiar nele 100%. Não. Entendeu? Então, se você não tiver aquele conhecimento, por exemplo, assim, eu sabia que estava errado porque eu bati o olho, para mim era básico. Eu falei assim, não, aqui está errado. E aí eu expliquei para ela, ela entendeu. Eu falei assim, o bom da resposta que ele te deu, que já te deu um norte. Então, ele já te dava os radicais, te deu a terminação certa, se era um álcool, se era um ácido, mas o contar carbono estava tudo errado. Entendeu? Onde era etil, ele botou propil e virou aquela bagunça, sabe? Então... E depois para fazer o Enem, né? E aí eu ainda falei a mesma coisa, eu falei, depois você vai fazer uma prova, alguma coisa? Fernanda, mas não vou fazer prova. Vai, às vezes você quer fazer um concurso, você quer fazer uma prova de mestrado, você quer fazer alguma coisa, não vai ter chat lá, e aí você vai fazer o quê? Entendeu? Então, vamos lá, né?
Ainda brinquei com os meninos, começa a estudar para vocês contestar o chat. Aí fica legal. Esses dias eu contestei o chat, aí eu falei assim, chat, você errou. Aí eu expliquei o porquê. Ele falou, nossa, um bom ponto. Vou responder de novo e vou melhorar a questão. Começou. Mas eu falei para as meninas, assim, eu vou começar a fazer isso com vocês. Eu vou mandar vocês botar alguma coisa no chat, que eu sei que provavelmente às vezes vai dar errado. E eu vou mandar vocês contestar ele, até chegar numa resposta. Só assim, para ver se o pessoal desenvolve alguma coisa. Ai, gente, é uma facilidade o chat, mas tem... Mas você tem que ter conhecimento para poder contestar ele se precisar. Senão, daqui a pouco ele vai mandar alguém pular da ponte, porque é legal, e alguém vai lá e vai pular. Eu assisti uma defesa de mestrado, onde uma professora reconheceu que tinha linguagens de inteligência artificial em um trabalho, porque ela disse que utilizava muito para reescrever os textos delas e ver o padrão que a IA criava em formular frases e textos. E ela começou a indicar no trabalho da menina isso. Onde tinha? Onde tinha a palavra arcabouço teórico. Ela pegou muito nessa palavra. Olha, você escreveu essa palavra arcabouço teórico, mas normalmente não se utiliza essa linguagem, não mais, né? E técnicas de inteligência artificial aplicam esse tipo de linguagem. E não que eu estou indicando que o seu trabalho tenha, mas que se você utilizou ou alguma pessoa que corrigiu seu trabalho pode ter utilizado. E ficou um climão assim, né? Mas no final das contas deu tudo certo. Eu não quero te acusar porque eu não tenho uma prova. Eu não vou dar certeza, mas eu acho que você colou. Basicamente foi isso que ela fez. Isso aí. Vou te falar, e a mulher também, vou te falar, ela tem que ter prestado atenção num texto desse também, que eu vou te falar. Bem, professora, ela é da UFTM, alguma coisa, do Triângulo Mineiro. Da UFTM? Uhum. Você sabe o nome dela? Catálise. Como é que é? Trabalha com catálise. Então você sabe o nome dela? Professora, eu vou olhar aqui, peraí. Cavais que eu conheço, quer ver? É a fofoquímica. Conhece a fofoquímica? É a fofoquímica. Procurar aqui, professora. Peraí. Não, eu com uma mulher dessa daí, eu saio fora dela, porque tá doidona, que ela vai perceber uma palavra que eu escrevi lá na minha tese, eu vou falar, onde tá essa palavra que nem eu sei? Oh, mas teve uma vez que teve disciplina que eu usei o que eu fiz? Eu peguei, errei a questão, aí deu o reestudo, né? Não repetiu a questão. As que estavam erradas, eu mandei o chat fazer. Aí teve o chat, foi tão. Tem uns que ele acerta por muito, e tem uns que ele erra por muito também, que ele não acertou nem a resposta, não dava nenhuma das alternativas que estava dos quesitos, né? Geralmente são 5 que vocês colocam, né? Não tinha nada com nada a ver. Aí eu falei assim, olhei. Aí eu falei assim, caramba. Aí eu olhei a resposta dele, aí eu olhei com a resposta que eu tinha feito, aí fiz um bem bolado e achei a resposta certa. Não, mas tá vendo? Mas pelo menos você pensou, você viu que tinha alguma coisa ali, ou você foi lá em cima com base no que ele tinha respondido e foi dando um jeito, é isso. Porque agora tem que confia cegamente nele e aí erra, não tem jeito. Encontrei. Mas falando no caso do Miguel, eu dou monitorio de uma disciplina chamada cálculo de reatores. Então, as coisas que a gente joga mesmo bem difícil para preparar o pessoal para a prova. E esses dias um rapaz, que ele sempre fala inteligência artificial tudo, e jogou uma questão. O volume do reator estava 22 mil litros. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Se a pessoa não olhar assim, pro resultado mesmo que o chat dá, como que o engenheiro vai pôr na prova que o reator tem 22 mil litros? Sabe o que eu percebi? Eu percebi que aqueles específicos, principalmente o grego, é o micro, o mili, nano, algumas vezes parece que ele não lê, e de alguma forma é o micro que tem o mizinho, né? Então, parece que ele não lê, principalmente aquelas letras gregas, e de alguma forma parece que ele não... Ele não entende que é aquilo. Isso, aí você coloca micrograma, aí você coloca lá, ele
ele acha que é só grama. Aí você calcula uma parada igual ele falou. Aí vai dar 20 e tantos mil litros, 20, aí era para dar 0,1 grama, você vai dar sei quantos mil quilos do produto. Pode ser. Professora, encontrei o nome da professora aqui. É Sandra Cristina Dantas. Mais uma pausa. Ela é ótima para ser banca. Ela só comentou isso. Porque até os resultados ruins, ela falava assim, olha, gente, resultados ruins também é resultado. Olha isso aqui. A próxima pessoa que for dar continuidade no trabalho já não vai por esse caminho. Que ele não vai. E, tipo, ela reforçou muito esse trabalho da menina, que ela estava um pouco chateada, que não tinha conseguido alcançar aquilo que ela desejava. Eu chamaria ela para uma banca, só não deixaria ela corrigir. Não, eu posso te falar, você está falando aqui agora, eu sei quem que é a Sandra. Porque do jeito que você falou, foi, meu Deus, essa mulher deve ser o cão. Não. Ela é a professora mais gente boa que eu conheço na face da terra. Professora, ela foi muito gente boa. Assim. Ela é, eu sei quem que é a Sandra. O marido dela, inclusive, já foi meu aluno. Meu Deus, olha como o mundo é pequeno. Eu sei quem que é. E uma coisa que eu percebi, ela lê o trabalho mesmo, sabe? Ela recebe o trabalho, ela lê, ela corrige. Isso é bom, Isso é muito bom, porque assim, no final das contas, eu acho que independente do resultado que a gente consiga no trabalho ou não, o que a gente leva é a formação do recurso humano, né? Que a gente desenvolveu si próprio ali durante esses anos. Mas ela é muito, muito... eu chamaria ela. Não, eu sei quem que é. Se você tiver a oportunidade, chama mesmo. Ela é muito boa mesmo. Falando em trabalho, como é que vai ser nosso TCC? Como é que a gente vai fazer nessa situação? A gente que é do EAD, a gente vai... O que a gente vai desenvolver no nosso TCC aqui, no caso? Não, aí no TCC a gente vai... Por exemplo, assim, eu não sou professor de TCC de vocês. Tem lá os professores específicos disso, que também, no final das contas, vocês vão ver que os professores de TCC pegam muito nisso. Eles não vão pegar muito em questão, vamos dizer assim, como vocês estão no curso de química, eles não vão pegar muito na parte química da coisa. Eles vão pegar no desenvolvimento mesmo. Então, por exemplo, assim, como é que o Miguel está escrevendo a introdução dele, o que ele está usando de recurso, entendeu? É mais a forma do que o conteúdo. Porque, no final das contas, é isso que nós vamos tentar ensinar. É como é que, por exemplo, assim, depois você, igual o Ramon, vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, como é que você vai desenvolver seu trabalho para escrever? Que esse que a gente percebe que é o difícil, que não é fácil. A gente acha que é fácil escrever, não é a parte mais difícil que tem. Não, é muito difícil. Então, o professor de TCC, ele vai pegar nisso. O que a gente usa? Qual que é a referência? Eu vou fazer uma referência, uma citação direta, uma citação indireta, entendeu? Como é que eu vou escrever meu resultado? Então, você vai ver que ele vai pegar muito nisso. E aí, lógico, ele vai pedir para você, às vezes, escolher um tema, né? E aí a gente vai pensar num tema, sei lá, igual, vamos pensar, eu quero determinar a quantidade de etanol que tem na gasolina. Estou pensando numa coisa besta aqui agora, né? E em cima disso, nós vamos começar a desenvolver o trabalho. Aí o professor vai fazer só isso com você. Ele vai começar a te instigar. O que nós vamos escrever de introdução? Eu preciso de uma introdução que quem for ler meu trabalho entenda detalhadamente o que eu vou fazer. Na hora que eu for para o desenvolvimento, eu tenho que escrever de uma maneira que quem for ler meu trabalho tem que entender que aquela pessoa leiga, ela não sabe o que é. Então, você vai ter que escrever um texto com quem lê vai falar assim, opa, entendi, é assim que ele vai fazer, entendeu? Então, isso vai ser o orientador de vocês de TCC. Entendi. Ele vai dar essa visão para vocês diferentes. Que a partir do momento que vocês enxergar que o seu texto tem que ser escrito de uma maneira que você vai fazer com que a outra pessoa entenda, você vai ver que vai ficar bem mais fácil de escrever. Entendeu? É isso que ele vai trabalhar. Falando nisso, deu 3 horas, aí fica nesse link mesmo, né? Não, no final das contas é uma aula só. Porque tinha 2 links lá, né? Não, mas é o mesmo link. É o mesmo link, né? Ele divide a aula lá em 2, mas é o mesmo link. Ah, tá. Não tem perigo de colocar, não. Mas, no final das contas, era até isso que eu queria mostrar para vocês. A nossa aula, ela não precisa ir até o horário, sei lá que hora que está lá, quase 5 horas da tarde, não. A nossa ideia era nós rever essas aulas, tirar algumas dúvidas e, assim, no final das contas, também bater esse papo que a gente fez, às vezes, de uma curiosidade a outra, que é legal também para a gente trocar, né, experiências.
Entendeu? A gente tem esse momento, assim, de contato com todo mundo. Mas é isso. Era isso que eu precisava mostrar para vocês, essas 2 aulas. E aí, tirar a dúvida de vocês. O que vocês tiverem de dúvida agora, eu tô, como se diz, eu tô aqui pra gente... Agora ou nunca. Fala, Miguel. Eu tô falando assim, agora ou nunca. Agora ou nunca. Ou semestre que vem, no próximo bimestre, na verdade, quando eu vou trabalhar de instrumental, aí a gente continua No meu caso, é semana que vem. Eu acabei pegando as 2, eu acabei aproveitando disciplina, aí acabou que eu peguei, tô pagando matéria do 6º e do 7º, né? E semana que vem você vai ter aula comigo, né? É. Então, aí semana que vem nós tiramos mais dúvidas se precisar. Mais dúvida ainda. Isso é bom. Meninos, é isso. Vocês querem tirar mais alguma outra dúvida? Para mim tá tudo bem, então. Para mim também tá certo. Né? Tranquilo. É? Só a Vanilda não falou nada, ficou quietinha. Mas é isso daí. Ó, não, para mim tá ok. Muito obrigada. Agora sim. Quem for fazer aula semana que vem, que aí é igual o Miguel, eu vou estar aí de novo no mesmo horário, eu só não lembro se vai ser de manhã ou de tarde, mas acho que é de tarde, se eu não estiver enganada. É de manhã. É de manhã? Então eu tô trocando, então é de manhã. E é isso, meninos, qualquer coisa que vocês precisarem, manda também lá um tira-dúvida que a gente vai conversando, beleza? Beleza. Quem for fazer ainda, daqui um dia a gente aparece. Inclusive, vou até tirar a dúvida, porque eu errei a questão lá. Então, traz a questão, pega ela. Não, na verdade, faço CQA, porque eu fiquei com metade, eu vou entender onde é que eu errei, onde é que eu... Não, então traz ela, pega ela semana que vem, traz pra gente olhar. Essa eu consegui acertar tudo, aí eu falei assim, não, deixa quieto, que eu acertei tudo. Não, traz ela que aí a gente resolve junto pra gente ver. Aí semana que vem, porque essa é de instrumental, que eu fiquei na metade. Uhum. Professora, eu tô fazendo química ambiental como você também. Ai, professora, eu fui tão mal na prova presencial, eu achava que tinha gabaritado a prova. Acho que vou ter que fazer substitutivo. Na de ambiental? Aham. Nossa, mas ambiental às vezes é ruim, né? É muita teoria. Ambiental, eu achei que eu falei assim, meu Deus, pela primeira vez vou gabaritar uma prova presencial. Professora, que vergonha. Eu gosto da Mas estamos aí, né, gente? Acontece. Entendi. E gente que dias de luta são esses que eu só apanho, não bato, sabe? É isso aí mesmo. É todo dia um leão diferente, tem dia que é 2 leões, aí vira aquela briga. Não tem o que fazer. Mas é isso. Mas então é isso. Depois vocês me contam. Então, ambiental a gente não tem aula, mas depois você me manda lá, Ramon, se você quiser que a gente olhe alguma questão lá, aí eu converso com você lá pelo Tira Dúvida também. Beleza. Obrigada, professora. Meninos, então é isso. Então vocês fiquem com Deus para semana que vem, até semana que vem. Semana que vem, até breve. Tchau. Para outros, até o próximo bimestre. Obrigado. Obrigado. Tchau. Até mais, gente. Tchau.